Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou passando hoje para fazer um vídeo a pedido de alguém que está aqui no nosso canal, e ele me perguntou sobre alguns detalhes de sacrifício a Deus. Então eu vou tentar ser o mais breve possível e tentar explicar algumas questões relacionadas com sacrifícios, né? Porque há uma ideia de que o sacrifício final foi feito por Jesus e que aí não precisa mais fazer nada e tal, né? Então a gente precisa deixar isso bem claro biblicamente. Então eu quero começar esse nosso vídeo falando de um texto que está em Hebreus. Hebreus, eu sempre digo que ela é uma pequena Bíblia, né? Então é como se tudo da Bíblia tivesse sido assim resumidinho no livro dos Hebreus, um livro muito bom para se ler. Está escrito lá em Hebreus 13:8 o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então esse texto é uma revelação, é como se abrisse aqui uma revelação. Jesus nunca deixou de existir. Ele sempre existiu, ele é autoexistente como Deus é. Então, tudo que você viu lá no Antigo Testamento, todos os eventos, todos os fatos, né? Algumas parousias, né? Essa palavra hebraica para dizer o que? Algumas cenas em que aparentemente Jesus aparece, como principalmente muito conhecido, aquele caso do quarto homem na fornalha. Então, isso deixa claro para a gente, Jesus nunca deixou de existir. Ele é autoexistente, né? Por isso que nós cremos num Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque essa trindade é autoexistente. E também tem um outro texto que muitas pessoas até têm dificuldade de entender, é que tudo que acontece aqui primeiro aconteceu lá. Jesus, lá em Apocalipse, que ele já foi imolado lá na eternidade, entende? Então, não quero entrar nisso agora, mas isso é um tema assim, extremamente importante para a gente estudar. Mas eu quero me ater a esse texto de Hebreus, e eu vou pegar um outro texto que está em Mateus 5, 17 e 18, que vai dizer assim, Jesus falando, olha só, falando para os judeus. Esse livro de Mateus é muito direcionado para judeu, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar. Ele repete, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo, estou lendo aqui na Bíblia, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Percebe? Então Jesus validou a lei. Por que ele validou a lei? Porque ele fez a lei? E se eu te disser que Deus não queria fazer lei? Não, mas a dureza do coração do homem, né, obrigou, entre aspas, é claro, né, Deus a fazer uma lei para estabelecer alguns princípios, deixar escrito para nós determinados princípios. E aí você acha que Jesus não estava lá, no monte, entregando para Moisés a lei? Então assim, a gente precisa parar de ficar gerando dois mundos diferentes, duas cosmovisões diferentes. Não, Jesus nunca deixou de existir. E ele veio aqui e disse assim, eu vim cumprir. Eu vim cumprir o que o profeta falou, eu vim cumprir o que a lei escreveu, eu vim cumprir o Antigo Testamento, eu estou aqui para cumprir. Então, e ele é mais claro, não vai passar nada até que tudo se cumpra. Então isso estabelece para a gente uma determinante de que Jesus cumpre a lei. Então, se Jesus veio cumprir a lei, ele não invalida a lei, não quer dizer que a gente vai ficar fazendo, né, tudo que era feito no Antigo Testamento, mas o que está lá são verdades espirituais e tem princípios espirituais lá que são reais para os dias atuais. Então, essa pessoa que me pergunta sobre sacrifício, eu quero dizer para vocês que o sacrifício vicário, ele é único, Jesus fez na cruz. Esse sacrifício é eterno, não vai ser repetido, ele já aconteceu. Jesus, ele mesmo se tornou o homem, se fez carne, habitou entre nós, né? E morreu e ressuscitou para a nossa libertação do pecado que nós não poderíamos pagar. Que aí é a famosa doutrina da graça, né? Pela graça sois salvos, né? Isso não vem de vós, vem de Deus. E uma outra coisa também com relação à graça é lembrar que a graça, ela sempre existiu. A graça não é algo que aconteceu depois da morte de Jesus, não. A graça nunca deixou de existir, porque até antes da lei, a graça estava sendo estabelecida. Veja bem, quem é que livrou José
do buraco, da escravidão? A graça de Deus, porque é um favor imerecido. Quem livrou, né, o povo de ser escravizado? A graça. Quem abriu o Mar Vermelho? A graça de Deus. Nem existia lei. Então a gente precisa começar a ir aprendendo a profundidade da Bíblia e aprender caráter de Deus. Deus é o mesmo. Ele mantém certos princípios eternos e que vão durar de eternidade em eternidade. E até a eternidade. Amém, irmãos? Então assim, é muito importante compreender isso. Mas vamos aqui à questão dos sacrifícios, né? Quando a gente dizima, quando a gente faz um altar, uma oferta alçada, né? Quando a gente faz tudo isso com alegria, porque a Bíblia diz assim, né? Tem que dar com alegria, né? Não é com constrição de coração, né? Eu quero trazer a vocês um texto de Salmos 54:6, que vai dizer assim: eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Pronto, é uma decisão particular e voluntária. Eu quero dar, eu vou lá e dou. Entende? Então o sacrifício está na Bíblia. Não é pecado fazer um sacrifício para Deus. Só não pode ser uma coisa obrigada. Só não pode ser uma coisa manipulada por pastores e apóstolos. Não, é algo voluntário, tá? Então o capítulo 16 de Deuteronômio cita 3 grandes festas dos judeus, dos povos antigos. E também nós temos que quebrar uma outra bobagem. Achar que o que era do judeu não serve para mim. Claro que serve, gente. Judeu é o povo escolhido de Deus. Você não aceitou Jesus? Você agora não é chamado filho de Deus por causa do sangue de Jesus? Então, as mesmas bênçãos dos judeus são suas também. Nós temos que parar de ficar separando essas coisas. O povo judeu era o povo escolhido de Deus. Agora você é escolhido de Deus por causa do sangue de Jesus. Você era gentio, né? A Bíblia diz, eles rejeitaram o que era deles e aí a graça veio sobre nós. Então, eu tenho o mesmo direito legal agora, pelo sangue de Jesus, a tudo que os judeus tiveram lá no passado. Então, se eu quiser fazer um altar de sacrifício, que era uma ordem dada por Deus para eles, eu posso fazer hoje, não tem problema nenhum. Eu não sou obrigado, eu faço se eu quiser, mas eu posso fazer e receber as mesmas bênçãos. É isso que a gente precisa, né, reaprender ou aprender de novo, ou quebrar esse legalismo, essa religiosidade separatista que fica separando uma coisa da outra. Separa o Antigo Testamento do Novo Testamento. Não é a mesma coisa, não mudou nada. Como tem uma corrente que para justificar não querer dizimar, porque isso é uma justificativa, eu não quero dizimar, não dizima. Isso é um direito seu, né? Mas ficar arrumando desculpa de que agora Jesus veio e acabou a lei, aí é você dizer que você não conhece nada de Bíblia. Você nem lê a Bíblia. Aí você fica pegando versículos assim, ó, e querendo justificar porque você não é dizimista. Para com isso. Para, se você não quer dizimar, meu querido, não dizima, não é obrigatório. Dizimar é questão de fé. É pela fé que eu dizimo. Eu não dizimo porque eu tenho que aparecer para a igreja, ou porque meu nome tem que estar no rol de dizimista. Nada disso. Eu dizimo porque eu quero ser abençoado pelo meu ato profético de dizimar. É isso. E pronto, acabou. E aí, se você tiver dúvida, volta nesse texto de Mateus 5. 17 e 18, aí é que está a chave para entender determinadas questões, porque quem falou isso não foi eu, foi o próprio Jesus Cristo. E aí, voltando à questão do sacrifício, capítulo 16 de Deuteronômio, é Bíblia, é Antigo Testamento, mas ele serve para mim até nos dias atuais, cita grandes festas que o povo de Deus fazia. A Páscoa, né? Que depois Jesus agora é a nossa Páscoa, e ele também comemorou a Páscoa, se você não sabe, ele comemorou a Páscoa, ele fez a ceia da Páscoa antes de estabelecer a ceia do Senhor, tá? Que é a nova aliança dele. Ele não deixou de comer a Páscoa do povo dele. Outra coisa, né? E a chamada festa das colheitas, que esse povo fazia, porque eles eram um povo extremamente ligado à terra, e o Pentecostes, né? E também a chamada festa das cabanas ou dos tabernáculos, né? Então, cada um naquela época tinha o seu propósito e a forma de celebrar, né? Alguns aspectos eram muito específicos de cada celebração naquela época, outros eram comuns a todas as celebrações.
O que era fato na época era que ninguém chegava nessas festas de mãos vazias. Havia prescrições exatas sobre o que oferecer ao Senhor, né? Na Páscoa, a regra era igual para todos, ou seja, um cordeiro por família, independente da pessoa ser pobre ou rica, né? Por lembrar a saída do Egito, né? A libertação, o sacrifício igual para todo mundo, igual, né? Simbolizava que todos eram igualmente necessitados da intervenção de Deus para viver. Esse é o sentido espiritual daquele ato de levar um cordeirinho, tá? Depois, já nas outras duas festas que eu citei aqui, as ofertas eram conforme as bênçãos recebidas do Senhor. É dentro daquele texto que vai dizer: o que darei eu ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? O princípio é o mesmo, tá? Fica claro aqui, né, que as comemorações não era apenas um momento de ser aproveitado, mas também era necessário levar algo, porque isso fazia parte da cultura do povo em agradecimento a Deus. É a Todá Rabá. O que eu agradeço a Deus? Como eu vou agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, né? É a gratidão a Deus por seu cuidado, pelas libertações que Ele dá, pelas blindagens que Ele nos dá, pelo cuidado que Ele tem conosco, com a nossa família, né? Esse é o sentido espiritual. E hoje, né? Mudou alguma coisa, né? Com frequência, a gente gosta muito de pedir a Deus as coisas, né? Pedir consolo, pedir encorajamento, suplicar, clamar, quer que Deus responda às nossas orações, né? Não é que isso seja errado, muito pelo contrário, Deus orienta que a gente tem que orar mesmo, orar sem cessar, né? Jesus ensinou a gente a orar, né? Ele até fez um tipo de oração para a gente aprender, né? A famosa oração do Pai Nosso. E agora, é só orar? Não, a gente precisa ajudar a obra de Deus, né? Ajudar a evangelizar, ajudar a distribuir cesta básica, ajudar a viúvo, o órfão, né? Então, não é errado chegar lá no templo, né, no santuário, de mãos vazias. Se você não tem nada para ofertar, não tem problema nenhum. Ninguém vai tirar você de lá e nem você vai perder suas bênçãos por isso, de jeito nenhum, tá? Mas, se você tiver algo, né, oferte para o reino de Deus, para ajudar a obra de Deus, mas é o que Deus colocar no teu coração. Não fazer como alguns, é isso, é aquilo, tem que ser tanto. Não, de jeito nenhum, né? Então, a gente não ofertar é dizer que Deus nunca deu a gente nada, né? Que a gente não tem nada, né? Mas Deus nos concede muitas dádivas, vida, saúde, trabalho, habilidades que nós temos, talentos que nós temos, conhecimento que Ele permite que chegue até nós, dinheiro também chega até nós, né? A família que Ele nos dá, os amigos que Ele nos dá, né? Então, ninguém tem tudo que quer, tem tudo na medida que Deus concede, mas, né, ofertar, ajudar a obra de Deus, ao reino de Deus, é demonstrar que nós somos gratos, demonstrar claramente essa gratidão, oferecer isso para Deus, né? Porque o Senhor, né, não precisa do meu dinheiro nem do seu, mas Ele precisa de gente que tenha disposição para ajudar a que a obra permaneça, né? E eu tenho que dar a Deus tudo quanto recebi de Deus, na medida certa, e não esperar de mim o que Ele não me deu, de jeito nenhum, né? Porque ninguém é tão rico que não precise de nada, e ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Esse é um princípio, né, muito antigo, né? Meu pai já me ensinava isso. Então, ofertar a Deus pode? Pode, não tem problema nenhum, né? Até porque, se você frequenta uma igreja, seja lá qual for, né, ela tem água, luz, telefone, né, ela tem despesa, ela tem Bíblia que ela compra, ela tem despesas internas, certamente tem internet para pagar, tem uma série de coisas, e é nós que temos que sustentar isso. Isso não tem nada de errado, não. Se você tivesse sócio de um clube, você teria que pagar um valor mensal para sustentar aquele clube. Não é diferente, só que é muito melhor, porque você está ajudando a sustentar a obra de Deus. Então, que você tenha sido abençoado com essa palavra, para a glória de Jesus Cristo. Amém.